De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o economista Anderson Romanelli. Estamos falando a respeito da recessão. Agora, Anderson, há quanto tempo houve a última recessão nos Estados Unidos? E noticiários recentemente revelaram que os Estados Unidos já está em recessão durante um ano. O que é que está acontecendo? Pior do que isso, eles vão demorar ainda muito tempo para sair dessa situação. Muito se comentou nos últimos meses que essa recessão era semelhante a algo que aconteceu no passado nos Estados Unidos, mais especificamente na década de 30, que acabou afetando inclusive a economia brasileira, numa época em que nós éramos fortemente produtores de café, dependíamos das exportações. Assim como naquela ocasião, uma crise lá nos afetou, essa também vai implicar os mesmos resultados. Mais recentemente, no início dessa década, os Estados Unidos enfrentaram uma crise que foi uma bolha no setor das chamadas empresas.com. Ah, sim. Ou seja, empresas de alta tecnologia que estavam entrando no mercado acionário. Então, a origem da crise atual, ela em parte deve-se às medidas que o governo americano tomou no início dessa década para combater uma crise de menor escala. O governo americano abaixou muitas taxas de juros e isso gerou um comportamento consumista que é nato, inclusive dos americanos. Sim. Eles têm, em média, acima de 10 cartões de crédito. Menina, é uma loucura, eles não são dono de nada, vai pagar uma coisa com outra, não é? Você vai rolando a dívida. Enquanto a economia vai bem, ótimo, é possível você rolar. Porém, qualquer mudança no cenário gera problemas tão graves como esse. O Anderson, diz um ditado bem antigo, que é o seguinte: na crise você tem que fazer uma inversão, crise, em vez de ficar chorando sobre a crise. E isso aqui hoje, atualmente, também ocorre. Tem uma corrente de economistas que acham que toda recessão, não sei de que forma, bem direcionada ou bem criativa por pessoas, podem dar algum benefício na economia. Como é que você entende? Eu acho que não exatamente benefícios, e sim uma série de lições que os países, as pessoas podem aprender com aquela crise e não cair no erro novamente. Não cair no erro novamente, ou mesmo criar as condições para que o crescimento seja mais sustentado ao longo do tempo. Mais paulatino, mais... Por exemplo, normas mais claras para o funcionamento do sistema financeiro. Isso melhora o funcionamento da economia como um todo, pode trazer benefícios a médio prazo para o país e acaba refletindo nas nossas vidas, na medida em que a gente não passa novamente por uma crise como essa, que chega a questionar empregos, a renda. E aí gera uma insegurança, né? Muito uma baixa autoestima, tudo isso. Mas tudo isso por causa do juro alto, que de repente em qualquer crise o juro sobe lá em cima, quer dizer, a linha de crédito já fica meio que difícil para você pegá-la e ter compromisso para pagar, né? Por causa dos juros altos. Para o empresário se torna muito difícil continuar mantendo o ritmo de investimentos, porque os juros fica muito caro. E também, muitas vezes, o investimento não se justifica porque aumentar a produção para quê? Se não houver demanda, se não está tendo consumo. Perfeito. E, apesar de tudo isso, conforme você tinha apontado anteriormente, Zezé, das crises pode-se sim tirar uma lição. E a lição que essa crise está mostrando é que as pessoas devem ter um comportamento prudente, seja na bonança, seja na crise. Na crise, é verdade. Tem que ser equilíbrio e saber administrar bem. É bom falar sobre isso. Quais são os comportamentos que nós, por exemplo, brasileiros, devemos ter agora para não piorar a situação, que também, dependendo do pensamento e atitude, você vai contribuir para piorar o problema, né? E o que a gente pode fazer para, dentro da nossa própria casa, começar a reverter o quadro por nós mesmos? Eu acho que o pensamento pessimista de aumentar uma situação, ele é irracional. Uma crise ou uma situação difícil, ela não precisa ser aumentada. Então, acho que a primeira dica é que as pessoas façam uma análise da real situação,
É isso, mas, independente de crise, né? Independente de crise, inclusive. É lógico. Mas não tenham um comportamento que pode agravar ou que pode materializar uma situação que é apenas uma possibilidade. Um grande economista chamava o comportamento, às vezes, das pessoas de efeito de manada. No sentido de que todos estão apontando para um lado, sem que nada tenha mudado na sua vida, você segue a manada. Sem questionar e sem ponderar. Sem questionar, sem verificar se há fatos reais que justifiquem essa sua mudança. Isso é um comportamento que não deve ser adotado. Muito bom, eu tenho certeza que esclareceu muito para muitas pessoas em casa, né, Zezé? Com certeza. E olha, vamos fazer uma economia sempre um planejamento familiar de finanças. Não tenha medo de ver, viu? Beijos. Quanto que você gasta e quanto tem que ganhar, né, Zezé? Lógico, é isso aí. Tchau. Tchau.